Qual a sua visão do que é conhecido como imprensa hoje? Como ela funciona? Dando uma olhada no que é mais tradicionalmente chamado de imprensa, que seria a escrita, num segundo plano a radiofônica e a televisiva, fechando mais ou menos por aí. Qual a sua impressão ao navegar nesse intervalo como um, um alvo de notícias? Tá. Eu acho que uma pessoa da minha idade, ou qualquer pessoa, não consegue falar sobre o presente sem ter como referência o que aconteceu antes, né? Não só na minha experiência pessoal vivida, mas com o conhecimento que a gente tem da história da imprensa no Brasil e no mundo ocidental e no mundo em geral. O que eu sinto hoje, esse ano, e eu tenho horror de criticar o que se faz atualmente, porque quando eu era jovem eu não gostava dos mais idosos que viviam dizendo no meu tempo é que era bom, e eu não Uhum, quero fazer isso de jeito nenhum. Apesar de eu não querer fazer isso, eu acho que uma comparação entre a imprensa que se tem hoje e a imprensa que se tinha 30 anos atrás é bastante prejudicial para o que se faz atualmente. E 30 anos não é uma escolha aleatória, porque eu acho que foi mais ou menos há 30 anos que a internet se tornou disseminada quase universalmente. Foi no começo dos anos 90, em meados dos anos 90, a internet já era um fenômeno quase universal. Então, nesse período é que se deu essa crise que a imprensa vive e da qual não saiu ainda, em que o seu modelo de negócios se esfacelou e, durante esse período, eu acho que a qualidade do que se produz na imprensa decaiu bastante. Entre outros motivos, porque, como o modelo de negócio se esfacelou, o jornalismo, a imprensa como um todo, se tornou uma atividade muito menos lucrativa do que tinha sido antes, e com isso não podia remunerar devidamente nem os profissionais que nela trabalhavam e trabalham, nem os acionistas que eram os donos dos veículos de comunicação que vinham acostumados com uma margem de lucratividade que, se não era extraordinária, era suficiente para que eles tivessem lucros quase todos os anos. Então, esses 30 anos são o ponto de demarcação, eu acho, da história do jornalismo contemporâneo. Meados dos anos 90 e meados dessa década de 20 do século 21. A minha opinião, você me interrompe quando você quiser, tá, Senado? Senão eu falo claro. sozinho e acho que não é bom falar sozinho. Então eu te interrompo já e vou acrescentar duas informações que também estarão no começo da entrevista. Fala com a experiência de ter participado do projeto Folha, que está a hoje aí, e ter sido dirigente na instalação do projeto do Valor Econômico, entre outras coisas e outras atividades. Essas são as raízes que alimentam essa sua visão. Pois Certo, não, pode. certo. Sim, foram as duas experiências mais significativas que eu tive no jornalismo. Foi a concepção e a aplicação do projeto Folha, a partir fim dos anos 70, começo dos anos 80, e depois, no começo desse século já, a concepção e a implantação do jornal Valor Econômico. Então, nesses 30 anos, e para não ficar naquela coisa de que tudo é ruim, houve grandes progressos no jornalismo, graças inclusive à tecnologia. Eu, às vezes, sinto que eu estou ficando uma pessoa que sofre de neofobia. Eu tenho horror a tudo que é novo.
mas é indiscutível que a imprensa melhorou muito em vários aspectos graças à tecnologia nesse período. Eu comecei no jornalismo na década de 70, no começo da década de 70, e eu me lembro como eram as minhas primeiras reportagens como enviado especial a algum lugar, em que nós tínhamos que ir, uma equipe que tinha que ir sempre, né, que tinha que ter pelo menos, eu trabalhava em jornal impresso, nos diários associados, tinha aqui pelo menos um fotógrafo, mais um motorista, e essa viagem que se fazia, eu me lembro, por exemplo, de uma viagem que eu fiz ao Vale do Ribeira, onde havia acontecido inundação bastante grande. Então íamos o motorista, o repórter fotográfico e eu, e o repórter fotográfico tinha que levar todo o material do qual ele precisava para poder fazer a revelação das fotos e para poder mandar essas fotos, transmiti-las por meio de radiofoto. E o motorista tinha que ter mapas para chegar nos locais. E muitos Sim, desses locais, por causa das inundações, por causa das condições físicas do local, era muito difícil você obter até linha telefônica para poder fazer a telefoto ou para poder fazer a transmissão por telefone ou por telex do texto que eu iria escrever, o que tinha escrito já. Se eu precisasse de uma informação de banco de dados, eu tinha que ligar para o banco de dados do jornal, dizer o que eu queria, alguém tinha que fazer a pesquisa para mim e me passar a informação. Era um trabalho realmente insano que a gente tinha, com muito parcas possibilidades de fazer o trabalho render mais. Hoje em dia, uma pessoa sozinha com um telefone celular tem tudo. Não sim. precisa, não precisa de mapa, não precisa de nenhum químico para fazer a revelação da fotografia, faz fotos de ótima qualidade, tem acesso a qualquer informação que queira no mundo por meio do Google ou da coleção do jornal digitalizada, tem a possibilidade de escrever a matéria no telefone e mandá-la imediatamente para publicação. Ou seja, a melhoria, a melhora das condições de trabalho é indiscutível. Por outro lado, ocorreu também uma série de problemas que prejudicam muito, eu acho, a qualidade do trabalho final. E isso também é função do avanço tecnológico. Eu me lembro como correspondente nos Estados Unidos, quando começaram a aparecer os veículos que faziam o que se chamava de reportagem em tempo presente, se eu não me engano. Nós estávamos numa coletiva, numa entrevista coletiva qualquer, do ministro da Fazenda do Brasil, por exemplo, lá depois de uma reunião do FMI, e em vez de muitos dos colegas ficarem atentos às perguntas e às respostas do ministro, cada uma delas separadamente, muitos, após uma resposta qualquer que eles achavam importante, tratavam de ligar para as suas matrizes, para as suas sedes, para passar aquela informação, fazendo uma pequena matéria, um pequeno texto, para ser introduzido imediatamente no jornal online, né? Uma informação Uhum. online. E aquilo prejudicava muito a qualidade do trabalho dessas pessoas que eram obrigadas a fazer isso. Não era o meu caso. Até o tempo que eu fiquei lá como correspondente, a Folha não pedia para que isso fosse feito. Na verdade, o que eles faziam era usar o método das agências de notícias, né? Iam que o AP, o UPI, etc., que iam passando parágrafos para suas sedes, né? É, Imagino é. que era assim, Mas isso atrapalhava a compreensão deles do raciocínio da pessoa claro. que estava sendo entrevistada e atrapalhava muito os colegas que não estavam fazendo a mesma coisa, porque era uma agitação. A pessoa ouvia alguma coisa, gravava aquela coisa e já saía, levantava, ia para o fundo da sala para passar a informação para a sede. Esse imediatismo da notícia
que sempre foi uma característica do jornalismo, mas que se exacerbou terrivelmente por causa das novas tecnologias, eu acho que esse imediatismo é muito prejudicial para a qualidade do jornalismo. Eu não vejo, não consigo ver a vantagem para o consumidor, para a sociedade, de você ter uma informação 1 minuto, 30 segundos antes do concorrente. Eu não entendo qual é a vantagem para o consumidor de saber que alguma coisa aconteceu segundos depois de ela ter acontecido, em vez de haver um tempo para se fazer uma apuração mais adequada, mais completa, para se poder ter um contexto melhor daquilo que está acontecendo. Então, esse é um dos muitos problemas que foram criados com a nova tecnologia, na minha opinião. Sim. E há muitos outros, não é? Eu tenho a impressão, Serrano, de que o jornalismo caminha para uma partidarização, mais do que para uma partidarização, para uma atividade que é muito próxima do jornalismo que se chama de partisã, jornalismo de Sim. causas, não é? E muito parecida com o que se fazia em jornalismo no século XIX, no começo do século XIX e no Uhum. fim do século XVIII, em que os jornais eram jornais de causas. No caso do Sim. Brasil, jornais abolicionistas, jornais republicanos durante a monarquia, jornais de partidos políticos, e isso foi desmontado com o modelo de negócios que se instaurou nos Estados Unidos em meados do século XIX, em que o jornal deixou de ser um jornal basicamente de opinião para ser um jornal de informação, porque o modelo de negócio se escorava no fato de aquele veículo ter um número muito grande de consumidores, de leitores, no caso dos impressos, e esses leitores, esses consumidores também consumiam outros produtos, outros bens. E esses bens eram anunciados nos jornais. O valor do jornal Sim. não era basicamente a informação para o anunciante. O valor do jornal eram os consumidores. Então, quanto Uhum. mais leitor tivesse, quanto mais consumidor tivesse o veículo, mais ele era valioso para os anunciantes. E isso fazia com que, para não alienar consumidores, os jornais tentassem ser o mais isentos possível na sua Uhum. cobertura dos fatos. Tentavam fazer com que os fatos fossem transmitidos de uma forma pouco opinativa, ou menos opinativa do que era no passado. Mas na Europa o modelo meio, eu vou chamar meio partidário, etc., continuou por um longo tempo. Sim, e continua até hoje, Uhum. mas com algumas variáveis. Né? Por exemplo, a Inglaterra tem o Guardian, que era um jornal não vinculado, mas muito próximo do Partido Trabalhista, e tinha o Daily Telegraph, que era mais vinculado ao Partido Conservador. Mas também tinha jornais, e principalmente veio a ter, em meados do século XX, mais independentes, como, não à toa, o Independent. Né? Sim. E mesmo o Times, que era um jornal conservador, ele não era filiado ou não era alinhado totalmente com o Partido Conservador. Na França, isso que você está falando é mais ficou Mas claro. mais claro isso, com o Le Monde, que era um jornal vinculado quase ao Partido Socialista, muito identificado com o Partido Socialista, o Figaro, muito mais À vinculado direita. à direita, não é? Mas mesmo lá, e o L'Humanité, que era vinculado ao Partido Comunista, né? Exato. Mas mesmo lá você teve depois a aparição de veículos que eram mais independentes, né? Mas eu sempre me prendo mais pela minha experiência e pela influência que teve sobre o jornalismo brasileiro no modelo americano. Sim. Você sabe perfeitamente, claro, e acho que a maioria dos nossos ouvintes, ou não sei quem é que vai
assistir isso, se é ouvinte ou se é telespectador, não sei. Espectador, enfim. Mas a maioria sabe que o jornalismo brasileiro, no século XX, se baseou muito no modelo americano. No século XIX, ele se baseava mais no modelo português ou mesmo no modelo francês, mas no século XX se baseou muito no modelo americano. E o modelo americano é que é esse que eu tentei aí muito sucintamente descrever antes, né? Teve o Pompeu de Souza, que trouxe para o Brasil o lead, a técnica usada nos Estados Unidos, etc. Quem, quando, por quê, como, enfim. E muitos dos principais líderes de redação do Brasil, a partir dos anos 40, 50, passaram temporadas nos Estados Unidos, e em escolas ou em jornais, e trouxeram muito da prática americana para o nosso jornalismo, né? Bom, isso você está... Mas voltando um pouquinho só para o Sim, que eu estava tentando desenvolver, eu acho que nós caminhamos então para um modelo de partisanismo, digamos assim, sim. porque hoje o público está mais interessado em opinião do que em informação isenta. E eu acho que isso também se deve a essa questão das redes sociais, porque Uhum. com as redes, as plataformas das redes sociais, as pessoas passaram a ter, eu acho, e aí eu não tenho nenhum estudo que eu tenha feito, ou mesmo que eu possa citar, de que isso é correto, mas eu acho que é. Eu acho que com a participação cada vez maior das pessoas nas plataformas de redes sociais, há uma exacerbação da opinião. E todo mundo tem uma opinião. E essa opinião, quanto mais fortemente ela for expressa, parece que ela é mais importante para as pessoas que expressam e para as pessoas que recebem essa opinião. Então, eu acho que existe uma radicalização das opiniões que faz com que os veículos que tentam ser isentos percam audiência. Isso é muito claro, por exemplo, nas emissoras de televisão por cabo nos Estados Unidos, em que você tem uma muito alinhada à direita, que é a Fox News, uma muito Uhum. alinhada à esquerda, que é a MSNBC, e outra que é mais ou menos independente, que é a CNN. A CNN liderou esse setor, liderou esse segmento do jornalismo durante décadas. Mas quando essa radicalização das opiniões se estabeleceu por lá, e a minha tese é de que isso ocorre por causa da participação das pessoas nas plataformas de redes sociais, a CNN perdeu audiência brutalmente e até hoje não conseguiu recuperar. Ela continua em terceiro lugar, muito abaixo da Fox News, que é a líder, e da MSNBC, que são as duas emissoras que se alinham com mais clareza às causas da direita e da esquerda por lá. Explica um pouco mais sua tese de Tá. que de um fenômeno que leva ao outro. Minha tese é de que, como as pessoas, primeiro, elas se manifestam nas redes sociais e formam o que se chama, muitas pessoas chamam de bolhas, só falam entre si, entre aquelas que compartilham a sua opinião, elas ficam meio que infensas, elas ficam meio impermeáveis a opiniões que não sejam iguais ou parecidas às delas próprias. Então, elas tendem a procurar nos veículos jornalísticos a opinião mais próxima possível das dela. Isso é do aspecto do consumidor de informação. Por outro lado, existe o aspecto do patrocinador. O anunciante, ele esperava, como eu disse antes, Sim. que ele pudesse atingir o maior número possível de pessoas. Hoje em dia Uhum. isso já não é mais viável. E eu acho que o que vai acontecer, e já se consegue ver, é que não só nos Estados Unidos, mas aqui também, você tem os veículos de comunicação cada vez mais alinhados a uma fatia do público.
com Sim. o qual há identidade de opiniões em relação a determinadas causas. Então, eu acho que cada vez mais você vai ter os veículos partisans, os veículos que só defendem certas causas. E você vê hoje em dia isso, por exemplo, aqui na Folha. A Folha Uhum. cada vez mais está se radicalizando na sua cobertura de assuntos que são identificados pelos seus leitores como assuntos em que há coincidência de opinião entre os Uhum. leitores e o veículo. Ao contrário do que ocorria, mesmo quando a Folha era identificada muito como antipetista, hoje eu acredito, eu não tenho números, eu não tenho mais nenhuma participação na Folha, nem muito menos eu tenho conhecimento das pesquisas que se fazem, se é que se fazem, lá na Folha sobre o perfil do leitor. Mas eu acredito que o número de leitores bolsonaristas da Folha seja muito reduzido. Embora a Folha não seja um jornal vinculado ao PT, muito menos e nem mesmo é um jornal que se identifica com a maior parte das causas do PT, ele é um jornal que se identifica muito com causas como as causas de gênero, de raça, de opção sexual, e cada vez mais você vê uma cobertura não só extensiva de assuntos que interessam a esse público, mas claramente de tomar de posição a favor das causas que esse público acha que são corretas. Eu não vejo nada de errado nisso, como eu não veria nada de errado se eu vivesse no século XIX e houvesse e fosse parte do público de um jornal abolicionista, por exemplo. Ao contrário, é provável até que eu estivesse como um leitor entusiasmado do jornal abolicionista. Mas, embora eu ache que esse caminho de se tornar o jornalismo uma atividade partisã seja irreversível, eu continuo achando que, para a sociedade, o melhor jornalismo é o jornalismo que tenta ser o mais isento possível. É claro que não existe objetividade, isso é uma discussão velha e já superada, não existe essa coisa de Sim. objetividade, e é claro que toda pessoa e todo veículo acaba, de uma forma ou de outra, tendendo para uma certa posição ideológica. Apesar disso, eu acho que a busca da isenção ela é saudável para a sociedade. Se você puder ter uma variedade, uma diversidade de opiniões num mesmo veículo, isso ajuda as pessoas a pensarem, ajuda as pessoas a fazerem uma reflexão sobre o que pode ser o mais certo, o que pode ser o melhor, e eu acho que isso faz bem para a democracia, faz bem para a sociedade. Eu acho que nós estamos caminhando para perder isso. O partisianismo, o aumento do partisianismo, teoricamente, deveria ter um componente negativo na publicidade, na manutenção econômica daquele veículo, não? E eu Ou é acho que tem, né? indiferente? Não, eu acho que tem, porque se você olhar principalmente o jornal impresso hoje, você vê que não tem mais anúncio como antes havia. E os anúncios, eles devem ser vendidos a preço de banana, como se dizia antigamente, porque quem anda anunciando são, às vezes, empresas ou organizações, ou às vezes até pessoas que se anunciam a si próprias, que não tinham dinheiro, não tinham recursos para pagar os anúncios que custavam muito caro 30 anos atrás, 25 anos atrás. E você vê que o número de anúncios é reduzidíssimo em todos os veículos, ou impressos ou eletrônicos. Uhum. Os anúncios estão escasseando, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, em parte, isso é causa e é consequência desse partisianismo que o jornalismo está praticando. Mas, por outro lado, isso foi um fenômeno que eu participei, primeiro na Gazeta Mercantil e depois no Valor,
foi, na Gazeta Mercantil, começou a criar área de seminários, né? Seminários que falavam sobre assuntos que tinha 3 ou 4 empresas ou associações ou entidades interessadas em levantar aquele assunto. Depois, isso foi nos anos 80, mas já que para os anos 2000, no Valor eu desempenhei a mesma função, e que a sessão de seminários do Valor foi fortalecida. Claro que tinha o exemplo anterior da Gazeta, mas foi fortalecida para ocupar espaço do anúncio, né, que estava escasseando. E hoje você pega nos jornais mais visíveis, o Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, a atividade de produzir seminários e debates tomou um espaço enorme e deve gerar uma boa renda no lugar dos anúncios que foram embora. Os eventos viraram uma fonte de renda, uma fonte de receita significativa. Mas a minha impressão, Serrano, é que não se compara ao que se faturava com os anúncios. Mas, sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão. Os eventos são uma forma de se arrumar novas receitas. E se você pegar o caso dos veículos que são os poucos que ainda são bem-sucedidos, do ponto de vista material, como o New York Times, você vai ver que o New York Times cada vez faz menos jornalismo. E isso é uma coisa que, para mim, é chocante. Eu sou assinante do New York Times desde muito tempo, desde muitos anos. O New York Times hoje é um jornal que tem 10 milhões de assinantes, nunca teve tantos assinantes, mas que tem, não sei se a maior parte, mas uma boa parcela do seu corpo de assinantes só se interessa pelo conteúdo não jornalístico e paga mais para ter esse conteúdo não jornalístico. O que é o conteúdo não jornalístico? São, por exemplo, as sessões de culinária, que é uma das mais procuradas do New York Times, ou a sessão de mas de auxílio ao consumidor de outros produtos, que é o Wirecutter. O Wirecutter era uma revista que fazia um balanço de quais são as melhores marcas de determinados produtos. Por exemplo, hoje, no New York Times, o produto que é analisado é sabão de lavar louça. Então, eles fazem testes e fazem avaliações muito bem feitas sobre qual é o sabão que é mais econômico, qual é o sabão que lava melhor. E não é anúncio. Isso é uma coisa feita tecnicamente. Mas tem de tudo. Tem de aspirador de pó, tem de qualquer produto. Esse Wirecutter é um sucesso. Ou você tem os jogos. Os jogos são um sucesso tremendo. As pessoas pagam a mais para poder fazer os diversos jogos que antes eram só as palavras cruzadas. Hoje há diversos jogos que o leitor do New York Times, o consumidor do New York Times pode fazer. E assim por diante. E eles terceirizaram agora a cobertura de esportes, né? Exatamente, também. O New York Times não tem mais esportes. Eles compraram um veículo de esportes que se chama The Athletic, e eles é que produzem agora esse material. O que é, a meu ver, uma coisa tremendamente complicada, não é? Porque você perde a integridade do jornal numa sessão que é uma sessão importante, uma editoria, que é uma editoria importante, sempre foi. Sem contar a demissão de pessoas e todos os problemas correlatos a isso. Mas o New York Times passou por seu tempo difícil. Lembra quando eles venderam 20% do jornal para o Carlos Slim, da Sim. televisão do México, né? Porque eles estavam ali meio perdidos ali a rentabilidade havia diminuído, não sei o quê. Mas depois mandaram o mexicano embora. Eles passaram momentos muito ruins também. Todos os jornais americanos passaram por momentos muito ruins. E o único que está se recuperando é o New York Times, que eu saiba.
o Washington Post, que melhorou muito de qualidade de novo, voltou a ser um jornal relevante, que ele tinha deixado de ser, ele só sobrevive, acho eu, porque o seu proprietário é um dos 2 ou 3 homens mais ricos do mundo, e parece que, pelo menos por enquanto, ele gosta de manter aquilo, e até onde eu sei, ele mantém de uma forma razoavelmente independente. Ele não se mete na redação e não pede que a cobertura dos setores econômicos nos quais ele ganha mais dinheiro sejam enviesadas a favor Uhum. dos seus interesses, que é o Jeff Bezos, o dono da Amazon e de outras diversas empresas, né? Eu me lembro que quando ele comprou o Washington Post, tinha 7 especialistas em internet dentro da redação. 3 meses depois tinha 70. Né? Ele acelerou a internetização do jornal enorme. E realmente ele está deixando a coisa andar por si só, o que é surpreendente e aplaudível, né? Uhum, São raros os tycoons, digamos assim, né? uhum. que, que conseguem fazer isso. Vamos, embora a nossa vivência seja um pouco basicamente de jornal, como é que você vê a questão do rádio e da televisão também? Que na área de jornalista, tradicionalmente, rádio e televisão se alimentavam dos jornais. Né? Os jornais pautavam de manhã as pautas dos rádios e dos jornais, etc, etc. Mas com o tempo foram ganhando suas próprias equipes e suas próprias influências. Eu acho que esse problema da qualidade também se reflete no rádio jornalismo e no jornalismo de televisão. E, para ser muito franco com você e com os espectadores, eu não tenho nem ouvido radiojornalismo, nem tenho visto muito jornalismo de televisão por um problema de irritação. Uhum. Acho que é uma das Já coisas. diz alguma coisa. Pois é, irritação com a má qualidade. Fui durante a maior parte da minha vida espectador do Jornal Nacional e da Globo News desde que ela existe. E a má qualidade foi se acentuando de tal forma que aquilo acabava me provocando uma grande irritação, que Uhum. prejudicava até o meu sono depois. E por isso eu desisti, eu não tenho visto, eu vejo rarissimamente em momentos muito excepcionais, portanto eu não sou a pessoa mais adequada para opinar sobre a qualidade. Nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, que foi quando eu parei de assistir televisão, jornal na televisão e deixei de ouvir rádio, jornalismo. O rádio, principalmente depois da pandemia, porque eu deixei de andar de carro e era quando eu ouvia rádio, né, de carro, quando eu estava no carro. Então, eu não tenho muita condição de opinar em relação a isso de uma forma que seja realmente produtiva ou aproveitável. O fato é que com a multiplicação dos meios de comunicação, depois da internet, as redes, etc., etc., a tendência é se criar uma enorme torre de Babel, né? Um ambiente de torre de Babel em que quem tiver alguma competência consegue pôr o pescoço para fora e ter algum momento de domínio e convencimento, mas se não, a, a coisa tende a não ter nenhuma opinião luminar que prevaleça ou algo desse tipo, né? Eu acho que a imagem da Torre de Babel é muito boa, porque é uma barulhada enorme, né? E você tem alguns assuntos, especialmente, em que a coisa fica muito delicada. Veja, por exemplo, você teve a experiência na Gazeta Mercantil e no Valor Econômico. Veja, por exemplo, esse fenômeno dos influenciadores no mercado financeiro. Sim. Você sabe que alguns desses influenciadores têm hoje redações
que são maiores do que as redações de muitos jornais ou de muitos veículos jornalísticos. Esses influenciadores, eles fazem jornalismo? Eu não sei, mas eles têm uma audiência extraordinária. Eles fazem uma coisa que é eticamente repreensível. Eu não posso afirmar isso em hipótese alguma, porque eu não tenho os dados nem o conhecimento. Mas a possibilidade de haver um conflito de interesses muito grande entre a informação que é transmitida por um influenciador e os seus próprios interesses como investidor, a possibilidade é muito grande de que haja esse tipo de conflito de interesses. De novo, eu não posso afirmar sobre nenhum caso específico, porque simplesmente eu não tenho nenhuma evidência factual de que isso ocorra. Mas isso faz também com que até veículos cujos títulos são muito tradicionais na imprensa brasileira também passem a sofrer da suspeita possível de que haja conflitos de interesses também. Quando, por exemplo, um ator do mercado financeiro importante, como um banco, é dono de uma revista ou de um jornal de economia, a possibilidade de que haja conflito de interesses é grande. Não que eu seja ingênuo a ponto de achar que antes conflito de interesses entre os negócios do dono do jornal, que não fossem um jornal, e o jornal não pudessem também ocorrer e não ocorressem. Por exemplo, é sabido, no caso da Folha, que o proprietário da Folha, o seu Frias, era um grande produtor de ovos e de galinhas e frangos, era um grande exportador, inclusive, desses produtos avícolas. Eu nunca testemunhei, no meu tempo de Folha, o seu Frias pedindo para que alguma matéria fosse feita ou deixasse de ser feita em relação a esse setor da economia. Mas a possibilidade da suspeita havia. Sim. Depois ele se desfez desses negócios e ele sempre costumava dizer, eu ouvia muitas vezes, que a melhor coisa para o dono de um jornal era só ter o negócio do jornal, nenhum Sim. outro. E ele fazia questão sempre de expressar isso. Mas eu acho que, de novo, a possibilidade existia. E assim como devia existir com outros donos de veículos jornalísticos na época que tinham outros negócios além do negócio jornalístico. Então, essa situação é uma situação quase inerente ao negócio jornalístico, ao setor do jornalismo. Mas quando um banco é dono de um veículo que cobre economia, de novo a possibilidade de haver conflito aumenta muito. E eu acho que o consumidor deve ficar atento para ver se não existe, de fato, esse conflito, se esse conflito não se expressa de alguma maneira. Hoje existe uma meia dúzia de empresas, não vou lembrar o nome de todas, Nexo e semelhantes, que tentam fazer algum tipo de jornalismo mais sério, mais independente, mas ainda ocupam pequenos espaços no gosto editorial das pessoas. E há também veículos de esquerda que, na internet, inclusive com antigos profissionais da grande imprensa, que tentam ocupar espaço no debate, no noticiário, etc. Mas eu tenho a impressão que ainda são esforços muito pequenos diante do que a necessidade exigiria. Você concorda ou acha que eles Concordo, estão avançando? concordo. Há muita coisa boa sendo feita e eu não queria também ficar aqui passando a imagem de Cassandra, né? Sim. E há uma coisa
que eu acho que é muito importante, que aconteceu no Brasil recentemente, que é a possibilidade de pessoas que são proprietárias de grandes negócios fazerem o endowment, como Uhum. fez um dos irmãos Moreira Salles com a revista Piauí, em que você coloca uma boa quantia de dinheiro, doa essa quantia de dinheiro para o veículo jornalístico, com o compromisso de que o veículo jornalístico consiga se manter com o ganho de capital que aquela quantia de dinheiro produz. E isso, em princípio, garante a perenidade desse veículo jornalístico. É o modelo do Guardian, né? Que vive assim há muitas décadas. E eu acho que a Piauí é um dos melhores veículos jornalísticos brasileiros atualmente. E ela está já, se eu não me engano, há uns 2 ou 3 anos nesse modelo do endowment. Outra coisa boa que se faz, e você citou aí uma dessas iniciativas, que é a Nexo, mas tem outras, tem a agência pública, são essas tentativas de fazer um jornalismo sem fins lucrativos, não são empresas que Uhum. geram lucro para financiar o seu proprietário, para remunerar o seu proprietário. Elas são grupos de pessoas, em geral são jornalistas mesmo, que resolvem fazer o negócio pelo jornalismo em si, e não para ganhar dinheiro com ele. E havia as cooperativas, Sim, você há de lembrar do Cojornal, sim, sim, sim. jornal magnífico no tempo da imprensa alternativa, no período da ditadura militar, No que Rio era Grande feito do Sul. por uma cooperativa de jornalistas do Rio Grande do Sul. Tinha um jornal da Cooperativa de Jornalistas de Santos, do qual eu Uhum. participei também, e havia um outro jornal da Cooperativa dos Jornalistas de Natal, do qual eu também participei. Infelizmente, essas cooperativas de jornalistas me parece que deixaram de existir. Mas o jornalismo feito sem fins lucrativos é uma forma do jornalismo sair da crise. Agora, a meu ver, Silvano, a única forma do jornalismo sair dessa crise estrutural que ele vive é quando leis como as do Canadá e da Austrália, e como se discute no Brasil que se faça também, obriguem as grandes empresas de tecnologia a remunerar os veículos jornalísticos que produzem as informações que são veiculadas por essas ou nessas plataformas de redes sociais, sem com que esses produtores das informações, das notícias, dos artigos recebam qualquer remuneração em troca. E isso tem acontecido há mais de 10 anos já. Uhum. Enquanto os jornais e os veículos jornalísticos vivem situações de extrema penúria, as grandes empresas de tecnologia são hoje as maiores empresas do mundo, com Uhum. lucros absolutamente astronômicos. E é impressionante como essas empresas, que quando começaram eram vistas com muita simpatia por uma grande parcela do público, porque dava a impressão de que tudo ali era de graça, você ia ao Google e não pagava nada pelo Google e se aproveitava, fazia uso de todo o magnífico serviço que o Google faz. Essas empresas, elas não remuneram o jornalismo, e elas são capazes de fazer uma oposição absolutamente feroz quando, em alguma sociedade, essa fórmula de que elas são obrigadas a pagar é aprovada, essas fórmulas são aprovadas pelas casas legislativas e entram em vigor. O Como Canadá, aconteceu agora, né? no No Canadá, Brasil. Ah, sim, no sim. Brasil está em discussão, né? Mas no Canadá agora é impressionante, porque o Facebook, ele, em retaliação à aprovação de uma lei desse tipo, ele cortou
todas as notícias dos feeds do Facebook. E não fez exceção nem agora, nesse momento que o Canadá vive a tragédia dos incêndios. O primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, ele fez outro dia, anteontem, se não me engano, há poucos dias, no período de pior consequência dos incêndios, ele fez um pronunciamento indignado, dizendo o Facebook não permite que as pessoas se informem sobre uma tragédia humanitária que está ocorrendo. E isso não comoveu o Facebook. O Facebook não destravou o impedimento de que notícias fossem circuladas na plataforma. Então, o comportamento dessas grandes empresas de tecnologia, ele é realmente recriminável e, em alguns aspectos, ele é pior do que aquele comportamento das 7 irmãs do petróleo, que eram tão recriminadas no começo do século XX pela sua maneira predatória de lidar com o ambiente, com as pessoas e com a própria economia. Então, a meu ver, a única maneira de salvar o jornalismo é que leis do tipo do Canadá e da Austrália, e a que se tenta fazer no Brasil, sejam aprovadas e sejam implementadas. Para gerar renda para os veículos, né? Para gerar renda para os veículos, que é nada mais do que justo, porque os veículos gastam dinheiro para produzir esse material e esse material é consumido depois por milhões de pessoas que não pagam nada por ele. É um exemplo, isso aí é um exemplo de como a tecnologia ultrapassou as barreiras nacionais. Lembra que o sujeito, para ter um capital estrangeiro, só podia ter aqui no Brasil 30% da propriedade do veículo, né? E a internet ultrapassou essas barreiras, avançou, foi aceita e nada tinha sido posto no lugar até agora, pelo menos no Canadá e na Austrália, né? Parece que está havendo alguma reação mais forte, né? Outra fórmula que se utiliza em alguns países, mas que eu acho que é mais arriscada e mais perigosa, é a de o Estado patrocinar de alguma forma o jornalismo para mantê-lo. Na França, por exemplo, o Estado faz assinaturas, muitas assinaturas de jornais para colocá-los nas escolas públicas, o que é uma coisa, em princípio, muito boa, né? E isso ajuda a manter os jornais. No entanto, qualquer ajuda de Estado é uma ajuda que sofre o risco de algum governante menos iluminista resolver boicotar os veículos que não se alinhem ideologicamente ou programaticamente com eles. Então, essa é uma possibilidade que alguns países usam, mas que eu acho que é mais arriscada, mais perigosa do que essa da legislação que faria com que as empresas de tecnologia destinassem parte dos seus rendimentos, das suas receitas para os veículos jornalísticos que alimentam, em grande parte, o conteúdo que é disseminado por elas. Existe na história da França um momento que é muito interessante no fim da Segunda Guerra. O jornal Le Temps, que era totalmente identificado com a Terceira República, né? E afundou junto com a guerra, e o de Gaulle ajudou a fundar o Le Monde, né? O Le Monde. Eles tomaram lá a sede, a Rue des Italiens número 5, né, onde era o Letão, etc. E quem dirigiu o jornal tinha sofrido muito com prisioneiros de guerra, preso na Tchecoslováquia, né, durante a guerra, e o Hubert Beuve-Méry assumiu e ficou tocando a casa e virou um grande jornal socialista, né? Ao longo do tempo, né? E hoje sofre lá os problemas todos que toda a imprensa sofre, né, dessas concorrências todas.
Mas às vezes caminhos tortos dão em coisas muito interessantes, né? Como, por exemplo, essa ideia que você estava levantando aí em termos coletivos, né? Enfim, nós precisamos de alguma coisa nessa área, né? Você sem tem dúvida. otimismo ou paciência histórica? Eu acho que é preciso uma das duas, né? O otimismo ou a paciência histórica. Eu acho que se não tiver alguma esperança, é melhor desistir, né? Eu acho que sim, porque eu vejo muita gente bem intencionada fazendo coisas importantes. Por exemplo, o Projor. O Projor é o Sim, Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo. Eles fazem coisas magníficas, inclusive esse Atlas da Imprensa, né? Que acabou de lançar a sua mais recente edição, e vem com boas notícias, que está diminuindo o número de deserto de notícias no Brasil, o número de municípios brasileiros sim. que não há nenhum veículo jornalístico. Pela, Pelo terceiro ano consecutivo, diminuiu esse número. Isso não quer dizer que as coisas necessariamente estejam muito melhores ou menos melhores, mas é positivo que haja algum tipo de jornalismo em qualquer município brasileiro, em qualquer município de qualquer país do mundo, né? Então, o Projor, que faz o Observatório da Imprensa, que é um veículo já histórico, ele é uma das iniciativas sem fins lucrativos, que estávamos falando antes, que merece respeito e merece aplauso. Tá ok, meu caro. Quer acrescentar mais algum raciocínio final, algo que Não, muito ajude o obrigado. nosso leitor, nosso ouvinte a ter esperança? Ou tudo bem? Acho que passamos por várias das questões que estão por aí, né? Acho que não passamos por todas, mas passamos pelas, talvez, algumas das mais importantes. Agradeço muito aí a oportunidade e fiquei muito satisfeito em poder, de alguma forma, contribuir, que espero que tenha sido uma forma positiva. Foi ótima, tá? Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a você, até a próxima.